Eu sou o Dr. Gilberto Pereira e hoje eu vou reagir a procedimentos estéticos feitos por famosas que deram errado. Temos 4 famosas nesse vídeo para analisar com complicações cirúrgicas diferentes. Vamos começar com Jocelyn Wedstein. Nascida na Suíça, morreu em Paris em 31 de dezembro de 24, aos 84 anos. Ficou mundialmente conhecida como a Mulher Gato e teve um dos divórcios mais caros da história. Olha como é o seu antes e depois que vemos pela mídia. Como a gente pode observar, a Mulher Gato dificilmente ela não passou por um procedimento estético. Porém, são só relatos, são só especulações. Ninguém sabe ao certo se ela realmente passou por algum procedimento estético. A mídia refere que ela já gastou mais de 4 milhões em procedimentos. Agora, se foi procedimento cirúrgico, se foi procedimentos estéticos, onde injetáveis, laser, isso ninguém sabe. Porém, pela imagem que a gente observa, dificilmente uma pessoa ficaria assim, sem passar por algum procedimento, ou cirúrgico, ou procedimento de injetáveis, procedimentos estéticos. E, inclusive, ela negou ter feito qualquer procedimento na sua face. Mas eu acredito que é muito difícil alguém ficar com essa aparência sem ter feito nenhum procedimento estético ou cirúrgico. A gente não pode afirmar, principalmente por quê? Porque não existe prontuários médicos relatando qualquer procedimento que ela tenha feito. E como a gente observa na face da Mulher Gato, acredito que ela tenha feito uso de PMMA, polimetilmetacrilato, que pode causar algumas deformações e pode também ter feito procedimento cirúrgico também, mas eu acredito no PMMA, que é o segundo caso que a gente vai falar. E a segunda famosa, Mayra Card. O que a Mayra Card fez? Fez uso de PMMA nas suas olheiras. Ela refere ter realizado esse procedimento há 18 anos atrás para suavizar a face, suavizar aquelas olheiras que incomodam ali abaixo dos olhos. E isso causou um problema para ela hoje. 18 anos após, ela refere estar sentindo que seus olhos ficam mais inchados, caroço aparece a hora que ela repuxa ali sua face, fica com caroço, nodulação naquela região, e isso estava incomodando a Mayra Card. E ela acabou procurando um médico referência nessa cirurgia de retirada do PMMA. Porém, o PMMA ele fixa no tecido, ele entra no meio do tecido e isso acaba sendo mais difícil. O que é o entrar no meio do tecido? Está próximo de áreas como nervos, como músculos, e ao retirar esse PMMA, ela pode ter um risco de lesão de nervo, lesão de músculo, alterar a abertura dos seus olhos, alterar a movimentação da face, devido a esse PMMA que está no meio ali do tecido e ao retirar pode gerar esses problemas para essa paciente. E por isso que muito provavelmente até hoje ela não realizou o procedimento da retirada. Então por isso quando se usa um material inabsorvível, você tem que tomar muito cuidado. Tem muitas pessoas que utilizam silicone líquido, o PMMA mesmo, e isso pode gerar problemas lá na frente. E a Mayra Card até hoje não realizou o procedimento por medo da sequela que essa cirurgia da retirada pode causar. E o PMMA, ele também foi muito utilizado por outras famosas e por várias pessoas para aumento glúteo, para volumizar o glúteo, o bumbum ali, deixar mais bonito aquela região. E muitas pessoas acabaram tendo problema com esse material. Teve pessoas famosas que tiveram problemas com o PMMA ou silicone líquido, que tiveram infecções, lesões na pele, lesões na perna. Por quê? Porque esses produtos não necessariamente ele acaba ficando naquele lugar. Ele pode descer, ele pode ir para a perna, ir para as canelas. Tem muito relato de pessoas que utilizaram silicone líquido no glúteo para melhorar o bumbum e acabou que esse silicone líquido escorreu lá para o pé, para a perna, causando edema, causando alterações nos vasos linfáticos, venosos, gerando muito problemas para as pessoas. E a terceira famosa, Linda Evangelista. Uma modelo extremamente famosa na década de 90, que não saía de casa por menos de 10 mil dólares. E ela resolveu fazer um procedimento estético chamado de criolipólise. E aonde está o problema aí? Ela relata que não foi informada sobre os riscos do procedimento. E ao realizar esse procedimento, um dos riscos é a hiperplasia adiposa paradoxal.
O que é isso? Ao invés da criolipólise queimar aquela gordura, diminuir aquela gordura, estimula as células adiposas a se proliferar mais. E no caso dela, aconteceu essa proliferação, aconteceu esse problema. Com esse problema, essa alteração, ela ficou extremamente chateada, depressiva e não saía mais de casa. E a criolipólise ela é muito utilizada até hoje em procedimentos estéticos para poder queimar a gordura localizada, apesar eu como cirurgião plástico não indicar, não gostar, ela é muito utilizada. Porém, o que é o importante? Quando você vai fazer um procedimento é você ter a informação. E o que ela refere é que ela não teve a informação que ela poderia ter essa complicação. E essa complicação fez com que essa modelo deixasse de sair de casa, deixasse de fazer seus trabalhos. Isso acabou acontecendo o quê? Encerrando sua carreira precocemente. Uma pessoa que tinha uma carreira brilhante pela frente, devido a um procedimento estético, acabou encerrando a sua carreira, ficando depressiva e praticamente não saía mais de casa. Hoje, ela já sai de casa, provavelmente ela já está melhor do seu quadro depressivo, porém a sua carreira acabou que ela não conseguiu mais os seus trabalhos que ela conseguia antigamente, que não saía mais de casa por menos de 10 mil dólares. E a quarta famosa que a gente vai falar é da Yolanda Hadid. Yolanda Hadid era uma supermodelo que acabou desenvolvendo uma doença chamada doença de Lyme. E essa doença acabou prejudicando vários sintomas que atrapalhavam o seu dia a dia, atrapalhava a sua vida, tanto profissional quanto a sua vida pessoal. E fez vários tratamentos que acabavam não surtindo efeito, até que um dia, num exame, ela descobriu que as suas próteses estavam rompidas. Passou por um procedimento onde ela retirou as suas próteses. E após retirar suas próteses, ela refere que começou a ter melhoras dos seus sintomas. E o seu tratamento começou a surtir mais efeito. A partir daí, ela parou de utilizar botox, preenchimento, qualquer coisa que pudesse ser de fora do seu corpo. Qualquer corpo estranho dentro do seu corpo. E hoje, ela defende com que as pessoas não façam procedimentos utilizando corpos estranhos, sem ter antes a informação, para que a pessoa saiba o que ela está utilizando, para que ela tenha a informação, para que não passe pelo que ela passou. Nos exames, após, ela identificou também que tinha silicone em linfonodos em outras partes do corpo, porque sua prótese rompida, esse linfonodo acabou que migrou para outros lugares. E sim, essa prótese ela acaba gerando um processo inflamatório e isso poderia estar atrapalhando o seu tratamento. E é o que ela acredita e o que ela defende hoje. Apesar da gente ter o nexo causal, a gente não pode afirmar cientificamente que tudo que ela teve, o que ela desenvolveu, foi devido à prótese de silicone. Mas no consultório a gente atende muitos casos de pacientes com problemas de prótese e somos referência nessa cirurgia de explante, onde a gente já tem mais de 1.200 pacientes operadas nesta cirurgia, que é a retirada da prótese. E a gente considera de extrema importância retirar a prótese e a cápsula. E por que as pacientes acabam procurando a gente para a cirurgia de explante? Devido a sintomas como cansaço, fadiga, dores articulares, candidias de repetição, processos inflamatórios no seu corpo, onde ela já procurou vários médicos, vários especialistas e nunca chegou a uma conclusão dos sintomas que elas estavam sentindo, como o caso da Yolanda Hadid, onde ela tinha vários sintomas, tinha sim a doença de Lyme, porém não fechava completamente o diagnóstico e ao retirar essas próteses ela teve melhora do seu tratamento, ela teve melhora da sua doença. E é o que a gente observa no nosso consultório. As pacientes fazem a cirurgia de explante e acabam tendo melhoras na sua saúde, melhora dos seus sintomas. Existe também a síndrome ásia. O que é a síndrome ásia? É a síndrome autoimune por um adjuvante. A prótese ela é um corpo estranho. Ela sendo um corpo estranho, ela é um adjuvante ali no seu corpo, onde ela pode estimular o seu sistema imunológico e o paciente desenvolver uma doença autoimune em decorrência da prótese, em decorrência desse start do processo imunológico do corpo. E ela acaba desenvolvendo uma artrite reumatoide ou uma tireoidite de Hashimoto, doenças autoimunes, associada com sintomas como cansaço, fadiga, que a gente já relatou aqui. Isso fecha um diagnóstico de síndrome ásia, que pode também estar relacionado ao uso da prótese, e essas pacientes acabam procurando a gente para a realização da cirurgia de explante das próteses. Se você tem dúvidas sobre os riscos da prótese de silicone, gostaria de saber mais sobre doença do silicone, síndrome ásia, se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente coloca vídeos sobre esse assunto.